hoje eu chamei a doutora Gabriela, que é ginecologista, né? Ela que colocou o meu DIU, eu tenho um DIU Cailina, né? E ela que colocou o meu DIU. E aí eu resolvi chamar a Gabi para a gente falar sobre o anticoncepcional, né? Os malefícios do anticoncepcional para a saúde feminina. E é como eu estava até falando, Gabi, antes de você entrar, essa live não é só para quem não usa anticoncepcional, eu acho que é um alerta, né, para as mulheres, Com para todo certeza. mundo, né? Que usa hormônio de alguma forma, ou que está na menopausa, ou que usa algum tipo de DIU, né? Nós vamos dar informações muito importantes. Então, já chama aí, ó, já bota na setinha no aviãozinho, né? Pelo menos são 5 amigas, né, que usam, porque eu acho que quando a gente fala do uso do anticoncepcional, Gabi, eu acho que as pessoas, não uso anticoncepcional, então essa live não é para mim, né? Só que não é. Não, Essa live é para todo mundo. com certeza. E assim, Ed, Né? o que eu acho mais importante dessa live é que por muito tempo os efeitos colaterais das pílulas, né, elas foram, de certa forma, minimizados, né? Desconhecidos, pouco divulgados, né? Então a gente fala muito, o anticoncepcional melhorou minha pele, melhorou, né, meu padrão de sangramento, mas ninguém nunca aborda todos os malefícios que o uso da pílula, principalmente o uso crônico da pílula, pode causar no organismo como um todo, né? E é o que eu falo muito para as pacientes aqui no consultório. Hoje em dia é inadmissível, quase, você usar pílula anticoncepcional se você tem acesso a outros métodos melhores e com menos efeitos colaterais, como é o caso dos DIUs, por exemplo. Assim, no meu consultório, eu quase nunca prescrevo pílula. E as pessoas, elas precisam procurar por profissionais que pensam assim, né? Que pensam fora da caixa, que tem um tempo de ouvir o paciente. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. Infelizmente, as pessoas vão nas consultas às vezes e o médico, tá tudo bem com o seu anticoncepcional? Tá tudo bem. E a paciente não sabe o que pode estar ruim ou o que pode estar bom. Exatamente. E ela segue na vidinha dela, tomando anticoncepcional, até que um belo dia surge uma trombose, surge uma embolia pulmonar, ou surge algum outro tipo de problema, né? Aí ela vai focar, meu Deus, se poderia... Ou até mesmo, assim, graças às redes sociais, à internet, né? As informações, elas estão sendo mais difundidas, mais amplamente difundidas. Então, por exemplo, uma paciente que tem uma história de diminuição da libido, né? Há muitos anos ela tem uma libido meia boca, né? E não tem vontade, tá ruim no casamento, e ela não associa. Ela usa a pílula, mas ela não faz associação. Aí ela vê alguma coisa na internet, opa, será que não é por isso? Então, assim, tem muitos efeitos. Depois eu vou contar um caso para vocês, assim, bem curioso. Vou contar até logo. De uma paciente minha que eu atendi. Eu vou contar essa porque eu achei... Esse é um dos exemplos que eu sempre uso aqui no consultório e um efeito pouco conhecido da pílula. Uma paciente jovem com história de uma hipertrigliceridemia familiar. Doutora, eu tenho um triglicerídeo alto, desde a adolescência, me disseram que é familiar, eu tomo medicação, ciprofibrata, que meu triglicerídeo é sempre 400, 350. Aí eu disse, vem cá, é familiar. Quem mais da sua família tem ela? Ninguém, só eu. Eu falei, como é familiar? Não, mas me disseram que era familiar porque eu sou jovem, entendeu? E aí ela, há muitos anos, tomando o Diane 35, ou Selene, que é a mesma coisa. Fazia uso desde os 14 anos. Eu disse, olha, eu posso fazer uma proposta? Vamos tirar essa pílula 3 meses e repetir o teu exame? Para ver no que é que dá? Para ver se é mesmo familiar? Assim foi feito. Ela é mesmo, doutora, eu não sabia. Porque para quem não sabe, gente, a pílula anticoncepcional, os triglicerídeos, né? Ela pode piorar o perfil lipídico como um todo, na verdade. Mas os triglicerídeos principalmente. E aí essa paciente parou de usar o anticoncepcional 3 meses e repetiu o exame. E ela faz o exame sempre no laboratório. Pois acredite se quiser, a farmacêutica me ligou para perguntar. Ela disse, olha, doutora, eu acompanho, ela faz exame aqui todo ano, sempre é quase 350 os níveis dela. Eu estou aqui impressionada, porque, tipo, deu 150 e eu fiquei sem entender o que foi que ela tinha feito, porque ela já tomava medicação e nada baixava, e nada baixava. Então, assim, a gente fechou esse diagnóstico de que o que estava causando aquele aumento importante nos triglicerídeos dessa paciente era o uso da pílula. E é um efeito que quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece, quase além ninguém de aumentar, sabe. né?
triglicerídeos, aí piora o perfil lipídico do colesterol. Então, assim, eu pego muito, deve pegar muito, Gabi. Tipo, meninas que vêm pra mim tomando estatina, simvastatina, Crestor, várias medicações para baixar colesterol, sendo que o anticoncepcional, gente, quando ele bloqueia a menstruação, quando ele bloqueia a ovulação, ele deixa a mulher em menopausa química. E o colesterol, ele é matéria-prima para a produção hormonal. E aí, quando não tem matéria-prima, quando a gente não tem testosterona, quando a gente não tem estradiol e nem progesterona, o corpo entende o quê? Opa, eu vou aumentar minha matéria-prima. Aí o que que ele faz? Ele aumenta o colesterol. Aí eu pego, dá vontade de chorar e esganar, assim, né, a cabeça do gineco, porque entra com estatina, que vai baixar a energia dessa criatura, que pode dar dor nas pernas, que tem muito efeito colateral, se a causa não foi, tipo assim, não foi investigada, que era o uso do anticoncepcional. Mas sabe o que acontece? Então, assim, tem eu vou muito... dizer por experiência própria, na médica, na nossa residência médica, a prescrição de anticoncepcional é uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Nada, né? Rotineira, né? Não para A pensar na gente verdade, né, rotineira, é indiscriminada e a gente não se aprofunda, né? Eu me aprofundei depois que eu terminei a residência. A primeira coisa que eu fiz na vida foi um anticoncepcional. Foi a primeira coisa que eu fiz. Vou ler a bula. Na própria bula, gente, se você ler a bula da pílula, já tem quase tudo isso que nós vamos falar aqui lá. Impressionantemente, mas tem boa parte de todas as coisas. E assim, eu acho que a maioria dos ginecos, eles não têm essa curiosidade. Deixa eu ler aqui, para eu ver o que é que diz. E aí prescreve, porque na minha especialização, todo mundo prescreve, todo mundo usa, tudo dá bem, não sei o quê. Então, para que eu vou atrás disso? E eu fui ler também muito, assim, estudar as substâncias, as combinações, os tipos de hormônios sintéticos que são usados, o que é que cada um faz, pode provocar. Então, assim, é difícil você se atentar para isso, porque na nossa formação mesmo, isso não é incentivado. A gente é super incentivado a prescrever para todo mundo, né? Por isso que eu chamei, gente, uma ginecologista para falar, porque não é, assim, não era só médica, né? Não é só um médico nutrólogo que está falando isso, é ginecologista com formação, com residência em ginecologia, né? Com RQE, título especialista em ginecologia. Para vocês poderem entender que não é uma coisa só dos nutrólogos, porque muita gente acha, só não é. Nós temos uma rede de ginecologistas que pensam diferente, que pensam fora da caixa. Graças a Deus que estão salvando a vida das mulheres, porque você tem que entender, baixa de libido não é normal, né? Ter cansaço o tempo todo não é normal. Baixa de energia, né? O próprio anticoncepcional, ele baixa algumas vitaminas do complexo B, baixa a formação de zinco. Zinco então, assim, também, né? Que é importantíssimo, é fator de várias rações, né? Com certeza. Tem muita coisa. Então, essa live vai ser muito interessante. Eu estava lendo esses dias mais uma vez. Eu estava lendo esses dias mais uma vez sobre que o anticoncepcional causa na microbiota vaginal e intestinal, né? Então, assim, por quê? Por que ele pode causar sintomas depressivos? Por que ele pode causar instabilidade emocional, entendeu? Por conta que ele altera a produção de serotonina a nível intestinal também, né? Então, assim, são efeitos que eu acho, na minha opinião, poucos profissionais se aprofundam nisso. Aí fica muito a carga do nutrólogo. É quando você pega, assim, um paciente que o nutrólogo diz assim, olha, eu queria que tirasse a pílula da minha paciente. Aí o ginecologista, meu Deus, ó, lá vem aqui, lá vem de novo e tal. Aí quando você vai estudar, se você estudar, se você parar para ler, né, sua reação já é outra. Então, assim, quando eu comecei a ter essa visão, a trabalhar com essa visão, muda totalmente. E assim, você começa a estudar, se aprofundar e ver que realmente hoje não tem mais justificativa, porque a gente tem excelentes métodos, né, que a gente pode substituir, que tem bem menos efeitos colaterais. Então, cabe a nós, enquanto ginecologistas, oferecer esses métodos para as pacientes. Prescrever uma nós médicos. Automático. Nós médicos, né? Que a gente tem que pensar, né, amiga? Tem aqui, a Annalise também tá aqui, ginecologista, que também eu gosto demais, entendo demais. Ela tá aqui na nossa live. A Aninha tá aqui. Boa noite, Aninha. A Annalise tá aqui também, na nossa gineco também. André Vinícius, meu amigo, entrou por aqui também. Nossa, pense aí. Gineco top da SOP. Me achando. Inclusive, devo muito
Então, o doutor André, eu fiz um Então, gente, a protocolo gente precisa... SOP, nossa, maravilhoso que eu fiz com ele também. Olha Porque aí. assim, gente, a gente tem que se espelhar, tem que se apoiar no ombro de gigantes, né? Tem que se espelhar em pessoas que a gente vê que realmente fazem a diferença. E o André, ele é sensacional mesmo. Ele abriu muito, assim, minha visão. Acho que ela tá caindo aqui. A tua... A Meu minha tá time sempre por normal. aqui. Eu acho que tá travando aqui, quando trava um pouquinho. Mas é isso, então procurar por profissionais, né, que pensem fora da caixa, né, que estejam dispostos a ouvir vocês. Então a gente fala, né, baixa de libido não é normal, a gente precisa investigar. E principalmente se essa paciente está em uso de anticoncepcional, então a gente precisa investigar, né? Aumento de triglicerídeos, baixa de vitaminas, aumento de homocisteína, que é um marcador inflamatório muito importante para risco cardiovascular. E é um dos mecanismos, um dos fatores que aumenta o risco de trombose, né? Então, anticoncepcional, através da depleção de vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9 e B12, vai aumentar esse marcador inflamatório, que é a homocisteína, aumentando o risco de trombose, de outros riscos cardiovasculares. Então, a gente precisa medir isso no sangue, né? Então, às vezes tem paciente que está com homocisteína altíssima, amigo. Eu já peguei pacientes com homocisteína de 25, de 30, né? A ponto de ter um infarto, a ponto de ter um AVC, em tempos de ter alguma coisa mais grave. E ninguém pede, porque ninguém nem pede homocisteína normalmente das pacientes, né? Então, acaba que isso passa batido. Uma coisa importante também é que assim, as pacientes que são usuárias de pílula, que pensam em parar para tentar engravidar, elas precisam estar atentas a esses exames também, essas dosagens, né? Porque muitas vezes eu pego, por exemplo, eu quero engravidar e eu uso pílula há não sei quanto tempo. A gente já sabe, como você falou, que a vitamina B12. E aí o que acontece? Eu sempre doso para que a gente possa iniciar a reposição antes mesmo dela parar. Porque quase sempre elas têm deficiência nessas vitaminas. Então a gente tem que corrigir antes da paciente engravidar. E não depois que ela já está grávida. Depois também. Mas o mais importante é a gente corrigir antes. Então tem que dosar mesmo, tá? Mas, por exemplo, a questão das vitaminas do complexo B, eu não sabia quando eu estava na residência, eu não sabia. Eu aprendi isso estudando depois. Então, depois que eu aprendi, depois que eu estudei, que eu comecei a pedir a dosagem, que eu comecei a repor, entendeu? Então, é muito importante também para as mulheres que querem tentar engravidar, programarem essa gestação, fazerem uma suplementação adequada antes mesmo de começarem as tentativas. O ideal é pelo menos 3 meses antes. Se você tiver acima do peso, né? Se tiver acima do peso, o ideal é primeiro emagrecer, já tá no IMC ideal, e depois a gente pensar em engravidar. Então, às vezes a pessoa já quer engravidar, então o ideal é pelo menos 3 meses. Se você já tiver no peso ideal, no mínimo 3 meses. Se você não tiver no peso ideal, aí você tem que emagrecer antes para poder chegar no peso ideal, tá? Amiga, eu acho que é a tua internet que tá travando. Eu perguntei aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui. Agora não tá, não. Tá, não? Agora não tá, não. Mas travou algumas vezes, tipo assim, fica mudo, entendeu? Ah, é? Nossa. Mas a gente vai... Então, os malefícios, né? A gente já começou a falar de alguns. Um que eu queria chamar muita atenção, gente, é o risco, né? O anticoncepcional, através do estrogênio, ele aumenta o risco para trombose, né? Então, assim, eu acho que é um dos alertas, assim, maiores, né? Para trazer para vocês. Aumenta mesmo. 2 a 3 vezes aumenta o risco. Em 2 até 3 vezes mais do que o paciente que usa pílula. Né? E assim, o paciente já tem uma predisposição genética, né? Normalmente. Aí ele toma a pílula e aí aumenta muito o risco, né? De trombose. Eu já peguei pacientes com AVC com 24 anos. Já peguei 24 já peguei com trombose venosa cerebral. Metade do corpo paralisado. Eu chorei com essa paciente, Gabi. Eu chorei. Eu trabalhava nessa época no posto de saúde. Eu chorei com essa menina, 24 anos, ela na Apivida. E eu, meu Deus, a minha metade do corpo paralisado, ou seja, acabou com a vida dela. Gente, eu tava estudando hoje, Gabi, inclusive, aí diz assim, 15 aumenta o risco para trombose, 15 a cada 10 mil mulheres. Mas, gente, 15 no intervalo de 10 mil é muita coisa. E você não vai querer ser uma das 15. Né? Exatamente. Uma dessa menina de 24 anos estragou a vida dela, a menina ficou com metade do corpo paralisado.
sem É um falar problema. direito. Então, assim, é uma tragédia. E hoje, como a Gabi falou, é inadmissível, porque a gente tem vários tipos de DIU, né? Então, assim, tem indicação do DIU anticoncepcional? Tem, mas é muito pouco, né? O anticoncepcional, ele tem de que ser encarado como uma medicação. Ele é tratamento para algumas patologias, tá? Uhum. Como uma medicação. Na minha opinião, ele não deve nunca ser a primeira escolha como método contraceptivo para ninguém. Ninguém. Mas ele pode e deve ser usado em alguns casos de patologias. Patologias mesmo, doença. É um remédio para tratar algumas doenças. Por exemplo, um exemplo que o próprio André ele fala muito. Se você pega uma paciente com SOP, que ela está muito sintomática, uma pele muito acneica, ela está sem menstruar há muito tempo, você pode fazer um curso pequeno de 2, 3 meses de pílula e depois suspender. Porque a gente sabe também que a SOP não é tratada pelo anticoncepcional. Ele trata basicamente os sintomas, né? Então, assim, a gente pode usar por curtos períodos, mas você condenar uma menina de 12, 13 anos a tomar pílula até o fim da vida de gente é inadmissível. Eu pego demais que usa selênio de 35 desde os 12, 13 anos. Ah, porque a minha menstruação era irregular. E aí eu fui no médico, ele mandou tomar isso aqui e eu tomo desde então. Meu Deus. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. A pessoa tem excepcional, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ela tá tomando um remédio para baixar a triglicerídeo, um remédio para baixar colesterol, um remédio para acordar, outro para dormir, porque tá alterando tudo, um para melhorar a energia, um para melhorar. Tá tudo. Porque, como a Gabriela falou, altera a produção de serotonina. Então, uma das coisas, o anticoncepcional, ele pode aumentar o risco de depressão, aumentar a ansiedade. Porque ele mexe na microbiota intestinal. E onde é produzido os neurotransmissores que dão alegria, que dão saciedade, é no intestino, gente. Então, abre bem os ouvidos. 80 a 90% da produção dos neurotransmissores é produção intestinal. Então, o paciente constipado, o paciente que é mais come mal, o paciente que não vai ao banheiro todo dia, ou o paciente que tem alteração, que fica com diarreia ou com constipação, alternando, esse paciente ele já vai ter uma produção menor de serotonina. Imagine bloqueando ainda mais com o anticoncepcional. Não, e ainda tem um detalhe. Os anticoncepcionais, gente, eles aumentam o risco de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, entendeu? Eles aumentam já sabidamente, isso é bem documentado na literatura, risco para essas doenças. Então, assim, bom para o intestino ele não é. A gente já sabe que ele não é. Só por essa informação a gente já sabe que não é. Não se sabe, assim, especificamente a causa de aumentar, porque o Crohn e a retocolite são doenças autoimunes, mas a gente sabe que eles aumentam sim. Então, tem que estar atentos a esses riscos e a paciente tem que saber que existe esse risco também. Quando ela opta, né, mesmo depois de todas as explicações por usar a pílula, ela tem que saber tudo que ela está sujeita, né, com aquela medicação. Com certeza. Então, esse efeito, né, principalmente do estrogênio dessa ação, né, as pílulas combinadas de estrogênios e progesteronas sintéticas, né, aumentam por conta desse aumento do estrogênio. Então, o estrogênio é um dos que causa, né, esse efeito de trombose, tá? Junto com o aumento de citoquinas inflamatórias, cascata, fator de coagulação. Aí é uma coisa mais específica para os médicos, mas a gente tem que saber desse risco, tá? Fora isso, a que eu coloquei aqui também, de outro malefício, aumento de retenção, né? Que pode causar também que as mulheres podem ficar mais retidas, podem ter aumento do peso. Principalmente alguns tipos de progesterona sintética causam isso, né? Retenção hídrica, acne, aumento de oleosidade da pele. Alguns tipos de anticoncepcionais, os de progesterona isolado principalmente, podem causar isso. Então, assim, esse efeito, né, por retenção, né, retém sódio, né, e acaba puxando mais água, então pode deixar um pouco mais retida. Aumenta a pressão, né, também. Com essa retenção hídrica, retenção de sódio vai aumentar a pressão também. Então, pacientes que já têm uma história familiar de hipertensão ou que já têm outros fatores de risco que são obesas ou que são diabéticas, tem que ficar atentos a isso também, porque eles também podem aumentar a pressão, tá, gente? E uma coisa, outro risco também que é bem considerável, Ed, é o aumento dos episódios de candidíase. Não sei se você sabe disso, você deve saber, né? Candidíase, meu Deus do céu, é o 90%, 70% do consultório de ginecologia. É demais. E parece que essa pandemia criou umas cepas resistentes de cândida. Eu não sei o que foi, amiga. Porque aqui que a pandemia trouxe descontrole alimentar, aumentou muito a compulsão alimentar. E compulsão alimentar, principalmente de carboidratos. Então, as pessoas começaram a comer muito carboidrato.
esse carboidrato favorece essa desbiose intestinal, que é essa piora da qualidade do intestino, e aí aumenta a cândida. Naturalmente aumenta a cândida. Eu nunca tinha visto assim tanta candidíase de difícil controle, tanta candidíase recorrente. Então, assim, a pílula anticoncepcional, causando essa desbiose, né, intestinal e vaginal, ela aumenta a proliferação da cândida também, né? Porque ela modifica o pH da vagina. E aí você pode ter, aquelas pacientes que têm candidíase de repetição, tem que estar atentas ao uso da pílula, porque pode ser necessário tirar a pílula desses casos também. Tá? Porque é um fator bem importante. Eu tenho um checklist aqui no consultório, quando chega um paciente com candidíase de repetição. Aí eu vou riscando, né? Primeiro a dieta, aí depois os de medicação, não sei o quê. E um deles é o uso de anticoncepcional. Já tive paciente que só parou de ter cândida de repetição quando tirou. Quando parou de usar a pílula mesmo. Causa um bloqueio enorme, né? Então, imagina esses pacientes. Gente, paciente diminui massa muscular, né? Prejudica toda a formação de osso. Então, imagine uma pessoa com 12 anos, né? Que chega no ginecologista, que faz um ultrassom pélvico, às vezes é virgem, faz ultrassom pélvico e vem mostrando lá os ovários policísticos. A criatura não tem nem a síndrome dos ovários policísticos. Ela só apresentou os achados ultrassonográficos. Isso, não tem nem a síndrome, então, aí já... E aí, imagina, usa, né? Então, gente, para ter síndrome dos ovários policísticos, tem critérios, não é só aparecer na ultrassom. Inclusive, a paciente pode ter a síndrome dos ovários policísticos e não ter cistos no ovário. É exatamente isso. Quando eu falo isso para as pacientes, ela, mas como assim, doutor? Ou então, assim, usa desde que o mundo era mundo, a pílula. Ai, doutora, sempre que eu paro de usar, volta tudo. Volta por quê? Porque ela não trata a causa, ela não trata a raiz do problema, que é a resistência periférica à insulina. Então, ela fica mascarando os sintomas da síndrome a vida inteira e sempre que ela para, volta tudo, né? Porque ela não está fazendo o mais importante, que é mudar o estilo de vida, que é adequar a dieta, que é ajustar os treinos, isso aí ela não faz, né? Porque muitas vezes ela não foi nem orientada. Instruída para isso. Ela não foi nem instruída a isso. Ela não foi Não sequer orientada. É verdade. E aí, uma que a gente até começou a falar também, né? Baixa de libido. Eu acho que essa é uma das queixas assim mais importantes. Demais. Né? Inclusive, teve uma paciente nossa. Eu não sei se ela falou com você, que você mandou para mim. Ela veio para mim, acho que tá com uns 15 dias, mais ou menos. Chegou para mim, doutora, olha, ela tá fazendo o protocolo aí da tua clínica. Eu não tenho libido, a doutora Ed mandou vir pra cá, porque eu uso esse comprimido aqui a vida inteira, essa pílula, eu tenho zero libido, eu não sei mais o que fazer, meu casamento vai acabar. Aí eu disse, olha, e uma paciente assim, perfeita para usar um DIU não hormonal. Um ciclo assim, curto, sem cólicas, tá aí ela. Ela tá dizendo aí. Tá aí ela. Porque ela mesmo diz, ela disse que vai se cagar com a do DIU. Pois olha só. Aí dizia assim, ai não, um ciclozinho perfeito para usar o DIU. Eu, gente, por que nunca ofereceram o DIU para essa menina, né? Eu digo, pois vamos colocar. Aí escolhemos, fiz a consulta de aconselhamento contraceptivo que eu faço, mostro todos os métodos, falo as minhas preferências, mas a paciente é quem escolhe, no fim das contas. Aí optamos por um DIU de prata com cobre. Menina, ela voltou pro retorno, doutora, você salvou meu casamento. Coisa boa. Eu tô ótima, eu não me conhecia, eu tomava esse comprimido desde que eu era adolescente. Então, assim, muitas mulheres, gente, nem se conhecem. Não conhecem o próprio corpo. Porque imagina você... O poder do feminino, o poder do feminino, da energia imagina você feminina. começar a usar um anticoncepcional com 12 anos. Você não tem nem recordação e você tá com 25, 26 anos, você não lembra. 30 anos, 30 e poucos anos e não sabe o poder do feminino, da energia do feminino, do que é ovulação, do que é o desejo sexual, elas não sabem. Eu sempre falo isso, quando a gente pergunta. vai sair da pílula pro DIU sem hormônio, principalmente, eu sempre falo, você acha que você tem alguma libido, você não sabe, entendeu? Quando a gente trocar e depois você volta aqui e me fala. Porque muda demais, gente. Muda muito. Então, um dos motivos, né, do DIU, gente, ele aumenta esse HBG, né, que é a proteína ligadora dos hormônios sexuais. Então, ela vai aumentar essa proteína e vai diminuir a testosterona livre, né?
Diminuindo essa testosterona livre, você vai baixar a libido, vai ter menor produção de músculo, então você vai ter uma sarcopenia, não vai ter massa muscular adequada, baixa de libido, você pode ter mais aumento de celulites, né? Indisposição, fadiga, né? Indisposição, fadiga, alteração de humor. Uma das coisas que mais altera o humor é baixa de testosterona, tanto no homem, né? Então, aquele homem que vive cansado, sem energia, com humor alterado, né? Esse homem provavelmente também tem déficit de testosterona. Então, não só mulheres, né? Que a gente está falando aqui de mulheres, mas tem muito homem com baixa de testosterona também, que está com esses sintomas e ninguém investiga, né? Muitas vezes a paciente chega, eu sempre acho, Gabi, às vezes eu sou meio egoísta ou então um pouco orgulhosa, mas eu sempre acho que a pessoa deveria sempre, tipo assim, a primeiro médico, tipo assim, na verdade o ginecologista é muito o médico da mulher, né? Mas o ginecologista ou o nutrólogo que pensasse dessa forma, que visse a paciente como inteira, né? Que pudesse pedir todos os exames, avaliar a paciente por inteira, a gente ia prescrever muito menos remédio. Então, às vezes a paciente está com depressão, com ansiedade, ela procura o quê? O psiquiatra. E aí o psiquiatra não tem essa formação de ver todas as vitaminas, todos os nutrientes, ou otimizar, né? Do mesmo jeito que você também não tinha, do mesmo jeito que eu também não tinha na faculdade. A gente não conhecimento adquirido depois mesmo, entendeu? É por conhecimento adquirido, porque na nossa formação a gente não tem mesmo. Na nossa formação a gente não tem. E aí a gente acaba indo, às vezes, em profissional e tá tudo ok, a gente começa a tomar um monte de antidepressivo e era só deficiência de vitamina B12. Uma B12 abaixo de 600 aumenta muito a ansiedade, aumenta o risco para depressão, aumenta o risco de compulsão alimentar. Então, antes de prescrever qualquer medicamento, a gente deveria repor os nutrientes, repor a base. E às vezes o paciente nem precisa, ou às vezes ele precisa de uma dose menor desse medicamento. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Quando a gente está com paciente com ansiedade, com depressão, com baixa de libido, então essa testosterona baixa. Outra coisa, Gabi... Inclusive, gente, os antidepressivos usados no tratamento da depressão diminuem mais ainda a libido. Então, assim, é uma bola de neve. Percebam que é uma bola de neve. É uma bola de neve. Você vai tratando coisas, tratando e piorando outras e não trata o que realmente é importante muitas vezes. Né? Então, eu pego também demais pacientes jovens aqui usando cronicamente antidepressivos com a libido zerada. E ainda usa uma pílula e pronto, acaba de matar. Aí usa a pílula, aí depois usa um antidepressivo para melhorar, que piora tudo, e fica uma, né, como você falou, é uma bola de neve. Aí essa menina começa a aumentar o peso, começa a se sentir triste, depressiva, vai aumentando o antidepressivo. Aí aumenta o colesterol, aí toma um remédio pro colesterol. Aí aumenta não sei o que, aí toma outro remédio para outra coisa. Aí vai só sintomáticos, né? Exatamente. Aumenta os sintomáticos o tempo todo, né? Então a gente precisa conscientizar, né? Essas pessoas desse malefício do anticoncepcional. E a gente não tá aqui, esse live não tem conflito nenhum de interesse, a gente não ganha nada de dia, nem de anticoncepcional. A gente queria, inclusive, patrocinasse. Mas a gente não tá ganhando nada deles, gente. Nada. A gente quer promover a saúde, a qualidade de vida, alertar, né, para que vocês tenham cada vez uma qualidade de vida melhor, do jeito que vocês merecem, né? A gente não merece ter uma vida mais ou menos, a gente merece ter uma vida de excelência, né? Exatamente. E eu vejo muita gente bloqueada, amiga. Tu deve pegar muito também. Eu tiro muito anticoncepcional das pessoas e mando botar DIU. E eu encaminho para vocês e falo, ó, veja com a doutora Gabriela, com a doutora Analice, veja qual é o melhor método para você. O ideal é que seja um DIU de cobre, mas se você não pode... E às vezes, muitas vezes, né? Às vezes o paciente não pode usar DIU não hormonal. E é isso que eu queria chamar a atenção. Quando eu falo que não é para usar um anticoncepcional, nem sempre a paciente vai precisar utilizar um DIU que seja ou cobre prata. Tem muita gente que tem contraindicação. Eu sou uma. Eu já sangro 8 a 10 dias. Então, eu não poderia nunca colocar um DIU de cobre, porque ia aumentar muito o meu sangramento. Isso é importante você falar, porque às vezes tem alguns profissionais que são mais radicais e que já mandam assim, olha, tem que ser um DIU de cobre, tá? Claro que assim, a gente vai preferir, a gente vai dar preferência ao DIU não hormonal. Mas, infelizmente, não é para todas, né? Eu não posso indicar um DIU sem hormônio, um DIU de cobre ou um DIU de cobre com prata para uma mulher que já sangra naturalmente 7, 8 dias, que já tem cólica, entendeu? Porque aí vai piorar e ela vai ficar insatisfeita. Então, assim, a gente tem que saber essas particularidades. Por isso que eu falo, a prescrição do método contraceptivo não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Você diz, todo mundo tem que botar DIU de cobre. Infelizmente, não é assim que funciona, entendeu? Você é a prova viva disso. Né? E eu sempre falo, o ideal, né, você decidir com o gineco qual é o melhor método. E a gente não é contra o uso, tipo assim, do anticoncepcional. Como você mesmo falou,
pacientes às vezes está tão descompensada da síndrome da ovários policística que ela precisa usar uns 3, 4 meses até regular, porque a paciente também está com a estética ruim, está com a pele ruim, está com tudo ruim. Então não tem problema nenhum você usar uns 3 meses, orientando ela, vendo como é que ela vai estar e depois retirando, né? Isso, Colocando outro método. Então, gente, hoje a gente tem muitas opções de DIU, né? A gente tem o DIU Cailina, né? Que eu tenho o Cailina, então reduziu, meu fluxo não parou, tá? Mas reduziu, tipo assim, uns 60%. E eu vivia de academia o tempo todo. Os DIUs hormonais, hoje em dia, a gente tem duas opções. Tem o Mirena e tem o Cailina, que é baixíssima a dose hormonal do Cailina, entendeu? Então, poucas repercussões mesmo, assim. Poucas mesmo. O DIU por si só, ele já tem uma ação mais a nível local. Circula muito pouco no organismo. Circula mais pouco. É bem menos. E o com Cailina, então, isso aí veio. Hoje em dia eu boto muito Cailina também aqui no consultório. O Cailina é um dos que eu indico mais. Normalmente é o que eu tô mandando a maioria das pessoas colocarem, porque diminui, né? E não interfere na ovulação. Então, basicamente, todo mundo ovula normal, que não mexe com padrão hormonal. São muito poucas que ele bloqueou a ovulação. Muito poucas mesmo. De 10%, até menos. Bem pouquinho. E para pacientes, por exemplo, que não são candidatos ao DIU de cobre, por exemplo, o Cailina é uma excelente opção. Essa é a inserção facílima. A gente faz no consultório, entendeu? Ele é um DIU. A minha foi 2 minutos. Foi 2 minutos. Foi mesmo. Bora, Gabi, bota esse DIU. 2 minutos, pronto. Corajosa, minha filha. Corajosa ela. A gente botou pronto. Rapidíssimo. E é muito tranquilo, gente. Muito tranquilo mesmo. Então, é uma ótima opção também para quem não pode. Por isso que eu falo, hoje em dia não tem justificativa para você usar comprimido, gente. Só se for assim, porque tem acesso. Acesso a gente tem mesmo, entendeu? Principalmente no consultório privado, no próprio SUS, gente. Qualquer posto de saúde tem DIU de cobre. E tem maternidades específicas que tem também o DIU hormonal. Por exemplo, na maternidade que eu trabalho, né? Que é uma maternidade do SUS terciário, lá tem Mirena, entendeu? Então tem essa opção sim também. É só você ir para os locais certos ou então demonstrar interesse, né? Se você já tem esse conhecimento, você adquiriu. Precisa de difundir essa informação. Porque as pessoas não entendem sobre o malefício anticoncepcional. O médico também não comenta porque ele não foi treinado para isso. E acaba que ficar as pessoas desinformadas e vão passando a desinformação. E até chegar num profissional como a gente, como você, como a doutora Annalise, aí abre alerta e diz assim, opa, vamos trocar o método. E porque vai ficar na conta, né? Com tanto malefício, né? Além de poder aumentar ainda o risco para câncer de mama, né? Risco para câncer de útero. Então, assim, aumenta o risco para câncer de mama, gente. Então, assim, não tem por que utilizar, sabe? A não ser que tenha realmente uma indicação muito precisa, né? Um paciente que às vezes tem alteração do útero, o útero tem uma malformação, ou alguma coisa mais grave. DIU, né? Porque, assim, os DIUs, de um modo geral, gente, eles têm pouquíssimas contraindicações, mas poucas mesmo. Uma delas são alterações anatômicas do útero. Um útero mal formado que não comporta o DIU. Mas imagine, é raríssimo isso. A grande maioria das mulheres não tem e está com certeza apta a colocar ou um DIU não hormonal ou um DIU hormonal. Então tem sempre um DIU que vai caber em você, entendeu? E hoje em dia a gente ainda tem os mini, né? Antes a gente tinha um de tamanho padrão. Hoje em dia, todos os DIUs já tem a sua versão mini. O Cailina é um DIU mini. Tem o mini DIU de cobre com prata. Tem o mini DIU de cobre. Então, úteros pequenos, meninas adolescentes, pacientes... Gente, isso aqui é muito importante, tá? Que a Gabi falou. Meninas que não tiveram filho. Não tem isso. Mesmo que você não tenha filho. Inclusive, estão colocando em meninas virgens, né? Parece que é a doutora anestesia e coloca no centro cirúrgico. Pode colocar por estereoscopia, assim. Se o ímã não for assim, importante para a menina, por exemplo. Já tem caso de paciente assim. Mas a recomendação, inclusive, é da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que a primeira escolha para adolescentes sejam os lácteos, né? Que são os métodos de longa duração. De cobre... Primeira opção, gente, é o DIU. Primeira opção. Por quê, gente? Você imagine, você acha mesmo que uma adolescente de 14 anos, ela vai lembrar de tomar um comprimido todo dia? É o que eu sempre pergunto para as minhas pacientes que sentam aqui. Você acha que na sua vida ainda cabe todo dia ter que tomar um comprimido no mesmo horário, com a vida corrida que a gente leva, correndo para um lado e para o outro, ter que ficar escravo de um comprimido, entendeu? Então, assim, para as adolescentes, para as mulheres que já têm filhos, atualmente, assim, o DIU é praticamente a primeira escolha para todo mundo.
Com certeza. É um método, assim, eu também indico Eu muito. sou muito fã. Eu sou Sou muito fã muito. mesmo. E o ideal, gente, vocês, né, vão ver no página ginecologista de vocês qual o melhor método, né? Mas a pílula realmente tem que ser a última opção. Gabi, perguntaram aqui do Implanon, amiga. O que você acha do Implanon? Olha, Alguma pessoa o perguntou? Implanon, ele pode ser uma opção para alguns pacientes, porém, ele também é uma progesterona sintética com uma liberação de hormônio infinitamente maior do que o DIU, né? O DIU, a ação do DIU é mais Eu local, acabo nível não 7. gostando também do Implanon. Hã? Eu não gosto muito do Implanon, eu O prefiro. Implanon, o pior que eu acho dele é o padrão de sangramento, né? Ele não te dá uma previsão do sangramento. É um sangramento. O mais comum dele é deixar você com um sangramento infrequente, que a gente chama, né? É sangrar aleatoriamente, assim, de vez em quando, sangra um pouquinho, depois sangra muito, depois para de sangrar, sabe? Então, tem muita paciente que não se adapta, muita paciente que não se adapta. A única vantagem que eu acho dele assim é que para quem tem uma TPM muito importante, ele é um bom método. Ele melhora muito a PPM. Mas em comparação com o DIU e em comparação com os efeitos metabólicos de um modo geral, o DIU é muito melhor. Não, com certeza. É muito melhor mesmo. Vocês têm alguma pergunta, gente? Vocês que estão na live para fazer aqui pra gente? Perguntar amiga. Eu queria falar também, Ed, sobre a questão da SOP, que a gente não comentou tanto, que muita gente não fala, mas o anticoncepcional, os anticoncepcionais combinados que são usados no tratamento da SOP, eles podem piorar a longo prazo a resistência à insulina, né? Como vocês já devem ter ouvido falar aqui no Instagram, nas redes sociais, a causa base da síndrome do ovário policístico, né, é o aumento da resistência à insulina. Então, aquela paciente que tem SOP é como se ela não metabolizasse adequadamente os carboidratos, né? Então, ela tem essa resistência já aumentada e aí aumenta a insulina e vai alterar todos os hormônios a nível de ovário, que vai deixar ela sem ovular e causar todos os sintomas, né? E surtismo, o acne, aumento de pelos, né? O que é que acontece? O tratamento mais difundido durante todos esses anos, pílula anticoncepcional. A pílula vai melhorar a pele? Vai melhorar a pele, né? Pode melhorar o excesso de pelos também, entendeu? Pode fazer você ter aquele sangramento e dar uma falsa impressão de que você está menstruando todo mês, mas não é uma menstruação verdadeira, porque quem toma pílula não ovula, entendeu, gente? É importante vocês saberem disso também. E não menstrua. E não Tem menstrua sangramento. verdadeiramente. Exatamente. Tem sangramento de privação. Você para aquele hormônio sintético ali por aqueles 7 dias e aí você vai sangrar e ter uma falsa impressão de que está menstruando. Mas quem toma pílula não ovula e nem menstrua. É importante que vocês saibam disso. E o que é que acontece? O uso crônico a longo prazo da pílula, as progesteronas principalmente, que são contidas na pílula, elas podem piorar a resistência à insulina. Ou seja, você está assim, tentando tratar uma coisa causada por um aumento na resistência, aí vai usar uma medicação que vai piorar. Piora. Então, isso é muito grave. Né? É muito grave, porque você vai tratar a síndrome com uma coisa que piora a que síndrome. vai piorar a longo prazo a própria síndrome. Então, assim, quando eu pego o paciente assim, eu falo, olha, você tem que pagar o preço do tratamento. A SOP é uma doença crônica, né, que a gente sabe que não tem cura, mas tem controle. Mas você tem que pagar o preço do tratamento, que é dieta adequada, atividade física e outras medicações que a gente pode usar, inositol, suplementação, né, metformina, também pode ajudar também nesses casos. A pílula, ela, além de mascarar a maioria dos sintomas, ela pode piorar a doença a longo prazo. Certeza. Aqui, ó, quem expulsou 2 vezes o não hormonal, vale tentar o Caelina? Eu acho que sim. E aí, Gabi? Olha, assim, quando você expulsa uma vez, você tem 30% de chance de expulsar de novo, tá? Ela tinha botado não hormonal, né? Ela vai botar hormonal. Depende agora do tamanho. Agora, assim, eu já tive caso, por exemplo, de eu colocar um DIU de tamanho padrão, a paciente expulsar e a gente colocar o mini e se adaptar. Entendeu? Aí teria que ver esse não hormonal que ela usou. Se foi 2... Porque, assim, o fato de ser hormonal ou não hormonal não tem relação com a chance de expulsão. Na verdade, o que vai aumentar a chance de expulsar esse DIU é mesmo o tamanho dele. Entende? Eu já tive paciente que colocou um tradicional, expulsou e a gente colocou o mini e ficou bem. Aqui tá perguntando o que é mais indicado para a SOP. Gente, SOP é mudança do estilo de vida, tá? É dieta low carb, com baixa quantidade de carboidrato, é atividade física, incluindo musculação mais aeróbica, é gerenciamento do estresse, sono adequado. Sono de qualidade.
Exatamente. Gente, quando a paciente com SOP, ela perde 10% do peso, a maioria já volta a ovular espontaneamente. Entendeu? Então, assim, quem tem SOP pode usar qualquer um dos tipos de DIU. Só pela SOP, ela tanto pode usar o cobre, como pode usar o hormonal, certo? Desde que ela pague o preço e faça o tratamento adequado. É aquilo que eu falo. Pode usar um cobre? Esses dias colocaram na minha caixinha. Quem tem SOP pode usar um de cobre? Pode, desde que ela faça o tratamento adequado da doença dela, né? Para que ela consiga ciclar naturalmente, para que aquele endométrio descame todo mês, entendeu? Porque um dos grandes problemas da SOP é a anovulação. A paciente fica longos períodos sem ovular e sem menstruar. Aí o que é que acontece? Aquele endométrio, né, que é a camada mais interna do útero, ele vai se proliferando. E nessa proliferação louca, né, a paciente sem tratar, ele pode ter uma mudança de chave, uma célulazinha cancerígena e aumentar o risco de câncer de endométrio futuramente. Por isso que é tão importante fazer o tratamento da doença, o tratamento adequado. Aqui, Gabi, perguntaram sobre o anticoncepcional sem pausa. Não faz diferença, o risco é o mesmo, amada. Tanto faz ter pausa. É o que eu sempre falo. Ah, porque tem um que é ultra baixa dose, uma pausa só de 4 dias. Tanto faz. Tanto faz, a mesma coisa, muda quase nada. Hoje em dia a gente tem no mercado mais ou menos uns 150 tipos de anticoncepcional, sabe? De combinações diferentes. Os combinados, né, que são os que têm 2 hormônios, estrogênio e progesterona sintética. É uma indústria bilionária. Muda pouquíssima coisa, efeito colateral de um para outro. Esses riscos todos eles, os anticoncepcionais combinados têm, tá? Inclusive anel, né? Os de progesterona isolado, eles não têm o risco da trombose. Né? Os que têm só progesterona sintética, eles já não têm da trombose. Mas tem outros. Tem o da aumento de resistência à insulina. Todos os outros têm também. Então, e o anel? Muita gente usa o anel, né? Mas o anel é vacinado e tem os mesmos riscos. A única coisa que não vai ter é passagem hepática, né? Gente, ó, o anel, o adesivo, o injetável mensal e os comprimidos, eles têm os mesmos riscos, os mesmos efeitos colaterais. Então, assim, realmente, infelizmente, não muda. A dose da pílula não faz muita diferença. Se é uma pílula bifásica, trifásica, não faz. Infelizmente, não muda muita coisa, não, tá? O ideal, gente, é procurar gineco, né? E tentar trocar quem usa anticoncepcional, né? Buscar. O ideal seria não hormonal? Mas a gente sabe que tem pessoas que às vezes precisam utilizar, né? Por patologias, por excesso de sangramento, às vezes tem mioma, né? Tem endometriose, então o paciente que tem endometriose, ela precisa bloquear a menstruação, né? E eu acho que um dos tratamentos melhores para endometriose seria bloqueio com gestrinona, né? Que é vulgo implante da beleza, que as pessoas chamam de forma errada, que de chip da beleza não tem nada. Que na verdade, a principal indicação do uso da gestrinona é para tratar endometriose e adenomiose. Ponto. E aí, muita gente coloca para tratar TPM, né? TPM muito forte. TPM forte, aquela TPM, assim, por exemplo, insuportável. O DIU, nesse caso, acho que até não sei se perguntaram aí, acho que foi tu que me perguntou. O DIU, ele não melhora a TPM. De um modo geral, eu já tive paciente que usa o Mirena, que diz que melhorou da TPM. Mas, de um modo geral, ele não melhora e nem piora a TPM, tá? Então, se a sua queixa maior da vida é um transtorno disfórico pré-menstrual, aquela paciente que fica querendo matar todo mundo, que está acabando com a qualidade de vida dela, a gestrinona pode ser uma opção. Tá? Gente, ela perguntou, não me dou com comprimido. Tenho falta de libido, estava tomando injeção, mas minha menstruação não veio mais. Estou grávida. A própria injeção pode bloquear a menstruação. Gente. Os injetáveis, tanto mensal como trimestral, eles podem bloquear a sua menstruação, entende? Eu pego uma coisa curiosa também, é isso que eu queria comentar. Às vezes eu pego paciente aqui no consultório que traz um ultrassom que diz assim, tem no laudo, ovários atróficos. Você já pegou no seu? Muito. Paciente usuário de pílula, de anticoncepcional, muitos anos, que vai fazer uma transvaginal de rotina e vem lá ovários atróficos. Gente, o bloqueio hormonal é tão grande, quando a gente fala que vocês ficam em menopausa química, não é exagero, é uma menopausa química mesmo. Que bom que quando para de usar, o negócio volta ao normal. E nem todo mundo volta, né? Tem umas pessoas que não voltam, mas demora. Né? Então, demora a voltar mesmo. Mas assim, é um achado que às vezes acontece da gente pegar ultrassom de paciente jovem com ovários atróficos por uso crônico da pílula.
Aqui ela tá perguntando, posso tomar o injetável depois da menstruação? Ou o certo é no primeiro dia da menstruação, o anticoncepcional injetável? O certo é você tomar nos 3 primeiros dias do sangramento. Mas lembrando, ele tem os mesmos efeitos colaterais da pílula. E eu acho que, eu não sei, quando eu trabalhava na época no posto, Gabi, as pessoas que usavam o anticoncepcional injetável, elas aumentavam muito de peso, principalmente o trimestral. O O povo trimestral, aumentava tá aí. uns 10 quilos em O 6 meses. trimestral, ele é sabidamente descrito na Absurdo. literatura o método que mais dá ganho de peso. É o injetável trimestral. E ele tem outro efeito colateral importantíssimo. Ele depleta muito massa óssea, sabe, Ed? Então, por exemplo, você pode pegar... às vezes eu pego adolescente usando, né? Então, assim, ele diminui muito massa óssea. Diz que volta ao normal quando você para. Mas quando você começa a usar num paciente muito jovem, né? Eu não sei se vai voltar. Volta Então, lá. assim, hoje em dia, eu não passo para um total de ninguém. O trimestral, o injetável trimestral. Ele foi abolido do meu receituário de vez, porque não tem vantagem, entendeu? Não tem vantagem nenhuma. Nenhuma. Para mim, ele é um dos piores métodos que tem. E um dos que tem mais efeitos. Outra coisa, quando você usa o injetável trimestral, gente, quando você para de tomar ele, a mulher pode ficar até 18 meses sem menstruar, ainda bloqueada, depois de parar. Para você ver a dose cavalar. É uma dose cavalar. É uma droga de depósito, né? Então, assim, o bloqueio que ele faz no eixo é tão grande que a mulher fica, às vezes assim, eu queria engravidar. Mas, ó, demora, porque ela pode ficar até 18 meses sem menstruar e sem ovular, depois que para de tomar. Aqui ela está perguntando, eu tive câncer de mamas. Eu não entendi a pergunta. 6 anos, parei o comprimido, estou com 46, estou na menopausa. Sangramento vem frequente, eu posso tomar uma caixa? Não entendi, Marcleide, aqui a sua pergunta. Tá meio... Não entendi, né? Quem tem câncer de mama, gente, pode, dependendo do tipo da biópsia, conversando com o gineco, com o oncologista, tem alguns casos que pode sim fazer reposição hormonal, tá? Isso, exatamente. Nem todo Principalmente mundo via transdérmica. Exatamente. Principalmente a reposição hormonal transdérmica, tá? Que é com estradiol isomolecular. Dependendo do tipo de câncer, se não for um câncer hormônio dependente, né? Você não pode tem fazer receptor sim. positivo, né? Então, tem muitas coisas Eu assisti por esses dias um webinar da Sociedade de Mastologia, eles falando sobre isso, e nos estudos mais recentes, que eles estão vendo cada vez mais, que o responsável pelo câncer, assim, o que pioraria seria a progesterona e não o estrogênio, como a gente achava. Então, a reposição do estradiol ela é considerada segura, tá? E quando você precisa repor a progesterona, você sempre fazer com progesterona natural micronizada. Sempre a escolha, porque as progesteronas sintéticas, que são as que estão contidas nos anticoncepcionais, inclusive, elas podem aumentar o risco de recidiva da doença. Com certeza. Aqui ela está perguntando: tenho 45 anos, tenho mioma uterino e tenho sangramento no sexo. O que pode ser? É uma pergunta muito ampla, né? Aí tem que te examinar, porque sangramento na relação sexual não tem Não é normal. Não é normal, isso é fato, mas não tem muito a ver com questões hormonais, não. Aqui a opção de não menstruar é ruim? Não, depende. Se você tá tardio, né, vai depender muito do seu corpo. O ideal seria menstruar. Tá? O ideal era a gente ficar inatur. Ou de cobre, né? Ou calina, que você vai menstruar, né? Que não bloqueia seu eixo. Tudo que não bloquear eixo, gente, vai ser melhor, tá? Mas, por exemplo, se você é uma paciente que não gosta, uma mulher que não gosta, não quer, ou que a menstruação acaba com você, entendeu? O Mirena pode ser uma opção. Ele tem uma chance maior de te deixar sem menstruar, sem tantos efeitos colaterais como a pílula. Com certeza, a gente está indicando muito também. E o uso do Mirena está ganhando, assim, muito paciente, porque até na menopausa, né? Às vezes está exatamente. Está sendo indicado. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha casa, né? A minha mãe, ela era laqueada, só que depois que ela laqueou, ela tinha um sangramento uterino anormal, assim, absurdo. Era uma anemia intratável, porque a menstruação dela, o fluxo era violentíssimo, entendeu? Então, assim, o que é que a gente faz? Mas ela já tem a trompa ligada. Sim, mas ela vai passar a vida inteira com anemia? Não, tem que bloquear essa menstruação. Então, ela colocou Mirena e com Mirena ela ficou em amenorreia, 5 anos feliz da vida. Foi quando
essa anemia dela conseguiu ser tratada, porque era puramente com perda mesmo, impressionante. Então, hoje em dia, aí eu comecei a reposição hormonal nela, né? E aí, quando ela tava com Mirena, ela usava só o estradiol, eu aproveitava, né? O uso do Mirena para proteger o endométrio dela. Então, faço muito isso também aqui. Na verdade, o Mirena, hoje em dia, eu uso mais para esses casos de sangramento uterino anormal, paciente perimenopausa, né? Que vai iniciar a reposição. As mais jovens, assim, sem comorbidades, a gente dá preferência ao Cailina mesmo. Aqui ela tá perguntando, com 46 anos, na menopausa, sinto vários sintomas, só não falta, eu não entendo a pergunta dela, posso tomar uma caixa comprida, mesmo paciente que teve câncer de mama. Se você teve câncer de mama, você não pode tomar anticoncepcional, tá? Pode, Você pode tentar fazer reposição hormonal se você não tiver receptor hormonal positivo, fazer toda uma triagem com o médico, mas anticoncepcional de jeito nenhum. De jeito nenhum. É diferente o anticoncepcional da reposição hormonal igual a do seu corpo, tá? Isso é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, de jeito nenhum anticoncepcional. Nenhuma caixa, nenhuma pílula, nenhum. Tá? Nem nada. Eu tenho 36 anos. Pode engravidar? Com certeza, né, baby? Se você quiser, tem que preparar esse corpo, mas... É só começar as tentativas aí. O ideal é se preparar antes, né? Certeza. Gente, tu quer falar mais alguma coisa, Gabizinha? Mais alguma... Deixa eu ver se eu coloquei algum ponto aqui? Né? Eu acho que só queria acrescentar questão de enxaqueca, que eu pego muita gente com enxaqueca com aura, enxaqueca com aura, que é aquele vendo aqueles pontinhos brilhando, aquelas coisas, né, vista escurecendo. Tem contraindicação de usar pílula anticoncepcional oral. E muitas vezes o colega nem pergunta se tem enxaqueca, muito menos se tem enxaqueca com aura. Exato. E eu vou te dizer uma coisa, assim, eu nem para as pacientes que têm enxaqueca sem aura, eu costumo prescrever pílula, porque eu percebo na minha prática clínica que piora, sabe? Tem muitas pacientes que pioram. Eu quero morrer quando as pacientes chegam tomando topiramato, ou tomando propanolol para enxaqueca, ou tomando amitriptilina para enxaqueca e usando anticoncepcional. Só o que tem. Eu quero morrer. Porque o ser humano não tem a capacidade de investigar que a criatura tem enxaqueca e tá tomando anticoncepcional. Sabe que eu tenho ouvido? Uma paciente minha foi nesses dias por emergência. E ela é esterectomizada, ou seja, ela não tinha útero. Sim. E ela chegou com dor abdominal. Aí o médico disse assim, não, mas isso aqui pode ser gravidez. Ela, doutor, o senhor não tá entendendo, eu não tenho útero. Aí o médico perguntou de novo, não, mas eu vou pedir um beta-HCG, porque você pode ser... Ela, doutor, eu sou esterectomizada. Eu não tenho útero, eu vou engravidar como? Ela falou 3 vezes, amiga. Ela disse assim, doutor, ela se levantou da cadeira, porque ela disse assim, esse homem não tá ouvindo o que eu tô dizendo. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, né? Que profissional que a gente tá indo. Porque, assim, é sem limite, sabe? É sem limite. E, olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente vai prescrever um método contraceptivo, uma anamnese bem feita, entendeu? Detalhada. Porque, assim, é o que eu falo. Quando a paciente vem para uma consulta de avaliação de prescrição de método contraceptivo comigo, Ave Maria, eu tenho um roteiro. Eu tenho que perguntar tudo, comorbidades, patologias hepáticas, de vias biliares, entendeu? Histórico familiar, tudo a gente tem que perguntar. Não é só, sentou aqui, tá, canetado, comprimido, né? Porque pode dar muito problema futuro para essa paciente, mas é desse jeito. Às vezes é porque não escuta, né? Doutora, meu bebê tem 11 meses, minha menstruação veio o mês passado. Quando vier, qual anticoncepcional posso tomar? Aí não tem como eu te dizer, amor, porque eu teria que saber todas as suas contraindicações, entendeu? É justamente isso que eu tô falando. A prescrição, ela não é uma receita de bolo. Eu tenho que avaliar tudo, histórico familiar, anamnese. Eu recebo muito essa pergunta na caixinha. A amamentação, se tá aumentando. Se tá aumentando exclusivo, se não tá, qual a idade do bebê. Então, são muitos detalhes. Se o útero tem alguma malformação. O ideal é que seja... Sempre a gente prefere por método não hormonal. Né? O DIU, né, seria uma ótima opção, mas tem que ver se você é candidata, como é teu fluxo. Como é o fluxo, então, entendeu? O ideal é não hormonal, tá?
Mas aí vai. Essa paciente, obrigada, eu entendi. Só queria parar de menstruar. Meu amor, você não pode parar de menstruar sem saber o porquê que você tá sangrando muito e nem tomar a pílula, porque você fica Com cansado, né? certeza. Não, ó, sangramento, principalmente na pós-menopausa, como deve ser o seu caso, acho que foi ela que perguntou, né? Que teve câncer Aham. de mama, que estava na perimenopausa. Todo sangramento na pós-menopausa, ele tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Tem que ver Antes de câncer de endométrio, né? Muito câncer de comum nessa faixa endométrio, né? Câncer etária. de colo de útero também, tá? Uma coisa também que é uma queixa frequente das pacientes usuárias de pílula é a secura vaginal. Eu não sei se você já pegou, né? Muito. Que falam demais. Ai, doutora, eu não tenho lubrificação. Inclusive, essa paciente nossa que a gente trocou a pílula pelo dia, era uma das queixas dela. Gente, eu uso lubrificante, toda a relação e tal. Pensa, uma menina jovem, de 20 e poucos anos, tem refém no lubrificante íntimo, porque não tem lubrificação nenhuma, porque a pílula, para quem não sabe, também diminui a lubrificação vaginal natural, tá? Então, se você usa comprimido e tem essa queixa, fique atenta, porque pode ser causada pelo uso da pílula, sim. Com certeza. Então, gente, eu acho que depois dessa live, né, eu acho que quem usava anticoncepcional, né, vai querer parar. Ou pelo menos vai Quem querer tá, escutar e conhecer mais quem e estava procurar outros pensando em métodos, começar, né? né, não vai. Quem tiver filho também já vai ter uma visão um pouco maior, né, vai Ou dizer, não, filha, vou né? procurar. Filhas adolescentes, gente. Se você tem filhas adolescentes que estão iniciando vida sexual, entendeu? O DIU é vida para essas criaturas. Você vai ter sossego na sua cabeça. A menina vai ficar protegida em 5, 10 anos, entendeu? Poucos efeitos colaterais. Então, assim, conheçam os métodos, se aprofundem, pesquisem os profissionais e, assim, não simplesmente não só aceitem as informações, né? Pesquisem também, que é o que eu estou dizendo. Essa nota da Sociedade Brasileira de Pediatria está na internet, todo mundo pode ver. Então, se você tem um filho adolescente, é só colocar lá, tem lá, tá aberto Certeza. para Né? iniciar. Acho que a última pergunta aqui, ó. Eu passei 2 anos sem tomar anticoncepcional. Está com uma semana que voltei, estou com os seios bem doloridos. É normal? Pode ser sim do anticoncepcional, né? Pode. Dor de cabeça, náusea, vômito, mastalgia, que é dor nas mamas, tudo isso. Por que tu voltou, mulher? Tu passou 2 anos sem. Não é, volte Faça pro isso não. seu para outro método, né? É, Vocês estão de parabéns, obrigada. Parei de tomar anticoncepcional há 2 meses, sinto outra pessoa, é libertador mesmo. Eu nunca tomei anticoncepcional, porque eu tenho enxaqueca com aura violenta. Mas eu tenho certeza, né, que é libertador para quem para, porque a gente só escuta é, o benefício, né, de quem para, as com pessoas ficam muito certeza. felizes. A mudança é muito grande mesmo. O ideal é realmente parar esse danado desse anticoncepcional, procurar, né, um método, né, e Isso. outro, só suspendam o anticoncepcional depois que vocês colocarem o DIU, tá? Se vocês É, não querem engravidar, então, assim, às vezes a gente sai de uma live, sai de alguma coisa, aí sai, ai meu Deus, causa muito efeito colateral. vou Só parar amanhã. parem Não o faça isso, método, gente. né? Quando vocês chegarem na gineco, conversar, ver o que é melhor para você, aí depois que você coloca o DIU, se é o DIU, faz a prevenção, né? Faz o ultrassom transvaginal e aí vocês decidem qual é o melhor método juntos. Aí você para, né? Para não ter o risco de ter uma gravidez indesejada ou não querer ter um filho, né? Porque isso era muito comum, viu, amiga? Aí eu chegava aqui, eu tirava de todo mundo anticoncepcional, era um monte de grávidas depois. Não, gente, sem radicalismos, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você já tomou aí não sei quantos anos, um mês não vai fazer diferença, não. Então, assim, Ou então, às vezes, a menina quer engravidar, tipo assim, ó, daqui a 6 meses eu quero liberar para engravidar, e aí eu não quero botar um dia para esses 6 meses. Então, às vezes, eu acabo de, não, então vamos lá, vamos nesses 6 meses. mas você sabe, cada vez mais, eu tô pegando paciente assim, eu quero engravidar no próximo ano, mas eu não quero ficar um ano tomando pílula. A gente bota o DIU porque tem outra lenda, gente. Assim, os DIUs, eles têm uma validade maior do que a pílula. Por exemplo, um Cailina, ele dura 5 anos, mas você pode tirar a qualquer momento. Se você está usando um Cailina, só tem 1 ano, você pode tirar. Quero tirar para engravidar, tira, tá? Porque às vezes tem paciente que acha que ela é obrigada a ficar os 5 anos com ele, mas não é, tá? Então, no momento que você decidir engravidar, você pode tirar. O retorno à fertilidade é rapidíssimo, entendeu? Porque como ele não bloqueia, na maioria dos casos, a ovulação, então é muito rápido. E aí você tira no momento que você quiser. Certeza. Tice tá aqui, Tice Nutri, maravilhosa também, né? Vocês duas mudaram minha vida, coisa linda, Carolzinha. Graças a Deus, né?
possível engravidar tomando anticoncepcional ciclo 21? Gente, o Sempre. método 100% que não engravida é a abstinência. É a Pode abstinência, engravidar com todos. qualquer Mas método. imagine vocês, gente, que uma pílula tomada corretamente, ela tem uma chance de falhar em torno de 3 a 7%. Um DIU hormonal, um Cailena, a chance dele falhar é 0,3%. Ou seja, o DIU é infinitamente mais seguro do que o comprimido. Mas todos falham, tá? Inclusive a laqueadura tubária. Inclusive a lacadura. A minha Inclusive, vizinha ela... engravidou do 5º filho pós-lacadura tubária. Mulher, por isso que eu digo, olha, não... É porque tinha que vir a cedo, foi Deus que mandou e pronto. Espiritual. É desse jeito. Aqui, ó, eu comecei a tomar anticoncepcional muito nova, com 20 anos. Comecei a ter pressão alta. Será que foi do anticoncepcional? Pode Pode sim. ser, não tem Porque o desculpa. estrogênio tem efeito vasoconstritor, né, no endotélio vascular, então pode ser uma das causas, sim, de hipertensão. Mas tem que investigar outras causas de hipertensão, tá? Com certeza. 20 anos é muito nova, então a gente precisa investigar a causa. Não é só tomar remédio para pressão, a gente precisa investigar outras doenças, certo? Isso. Mas pode ter sido sim. Parei de tomar a pílula há 5 meses, não engravidei. Calma, Pode, tem que investigar, né? é assim, 5 meses se for abaixo de pouco 35 tempo, é um ano, né? É um ano, né? Acima de 35 anos, 6 meses. Então, mas tem muita coisa, às vezes, período, né? A gente fica fértil durante 2 dias, uns 3 dias, se você contar. O período fértil, ele tem em média 7 dias. Porque quando você libera o óvulo, ele fica ali viável 48 horas, o espermatozoide é 72 horas. E aí é só naquele time ali, gente. A reprodução humana, ela é extremamente falha, né? Ela é quase um fracasso, porque uma paciente jovem, ela tem mais ou menos 25 a 30% de chance de engravidar por mês se ela não usar nada. Ou seja, é baixo, né? A gente tem a impressão que é muito alto, mas não, é baixo. É E porque a o idade povo vai passando, vai brinca ficando com a pior. sorte. Exatamente. Por isso que eu digo, gente, quando engravida é porque tem que vir. Porque, É. olha, é muito baixa a chance, então vem. Não, minha filha, quando a gente vai ficando mais velha, aí é que é difícil mesmo. Não é não? Acho que a última pergunta, ó. Doutora, descobri que estou grávida há 6 semanas. Hipertensão eu tenho, já estou tomando medicação. Tem alguma dica? A primeira coisa é ver se você já fez a troca do medicamento, né, antihipertensivo. A primeira dica é vá para o seu pré-natal. Urgente, entendeu? Porque lá o médico vai trocar o antihipertensivo por um que você possa tomar na gravidez. E aí você tem que fazer as profilaxias para pré-eclâmpsia, porque mesmo você sendo hipertensa, você pode desenvolver uma síndrome hipertensiva específica da gestação, que é a pré-eclâmpsia. Então você tem que tomar as medidas cabíveis, né? Fazer a suplementação necessária. Principalmente ginecos atualizadas, né? Que passem magnésio, que vejam seus níveis de vitamina D. Né? Então, tudo isso é importante. Tudo isso é importante, tá? Colocou o Kailina, tá com 20 dias. Excelente, Carlinha. Amiga, eu acho que é isso, né? É isso mesmo. Falamos foi muito bom. Vamos, ótimo. Né? Essa live vai ficar salva, tá? No meu Insta. Então, assim, quem não conseguiu assistir, as amigas, encaminhem para as amigas, né? Que usam anticoncepcional, encaminhem para as filhas de vocês, né? Ou mesmo para vocês pensarem um pouquinho. Às vezes entrou agora, não conseguiu assistir tudo. Vai ficar salvo aqui, tá? Eu acho que é isso. Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Tô com saudade de tu, mulher. Nunca mais a gente Não é? Qualquer dia eu vou na clínica aí, só te dar um abraço. Depois que tua baby nascer. Mulher, pois Vai ser uma bebê definitivamente magra, amiga. Minha filha, precisarei, viu? Com certeza. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.